Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu estou aqui sem voz, com alergia, mas eu vim de qualquer jeito para falar do penúltimo episódio da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, porque tá acabando. E se você achava que o episódio passado já teve informações demais, esse teve informações super importantes, inclusive, e um final que deixou a galera confusa, mas eu vou explicar. Calma, respira, você vai sair desse vídeo entendendo, mas se toda semana você ainda fica aí na internet confuso onde vai assistir o episódio, aí acha ele, tá sem legenda, não tá legal, eu tô aqui pra falar pra você assistir sempre na Crunchyroll, que tá patrocinando de novo este vídeo, muito obrigada. E pra você agradecer e valorizar todos os patrocinadores deste canal, o link está aqui embaixo na descrição, fixado no primeiro comentário, e clicando nele, além de você me ajudar muito, você ainda vai conhecer a Crunchyroll, que é uma plataforma oficial de stream de animes. E além de Shingeki no Kyojin, a temporada atual e todas as outras, a Crunchyroll ainda tem vários animes no seu catálogo que muita gente não sabe, mas que podem ser acessados de graça, a grande maioria inclusive. Mas clicando nesse link, você ainda pode fazer o seu cadastro como usuário premium por 14 dias. De graça. E aí você vai poder aproveitar o serviço deles de simulcast, que eles passam vários animes da temporada atual logo depois de passar no Japão. Então clica para assistir Shingeki comigo, faz o seu cadastro premium, mas se você acha que 14 dias, 2 semanas é muito pouquinho, então me segue no Instagram, porque agora na terça-feira, amanhã, eu vou dar 2 passes de 30 dias de graça. Após esse respiro, a gente vai comentar então deste episódio. A gente continua vendo ali na adaptação então, parte das coisas que o Grisha contou nos seus próprios livros e parte que só o Eren consegue se lembrar e vivenciar através das memórias que ele tem dos portadores anteriores dos seus titãs. Agora a gente está focando especificamente no que a gente descobriu que chama Titã de Ataque, Shingeki no Kyojin. O titã que anteriormente estava com Eren Kruger, que era o Coruja, que a gente conheceu recentemente, e depois então iria para Grisha Yeager. Até porque a regra de sucessão, o tempo para você poder e precisar passar o seu titã original também foi explicado nesse episódio, e eu vou comentar sobre isso também. Então muita gente já está questionando no meu Twitter, falando, então Gabi, apareceu o outro titã que estava faltando, que estava com Marley? Não. Apareceu o titã que era do pai do Eren e foi para o Eren, o titã de ataque. Nesse momento, no começo do episódio, o Grisha tem titã nenhum, ele tá com os dedinhos cortados e não se regenera. Esse é o papo para ele justamente ouvir do Eren Kruger, o Coruja, que ele precisa ter o seu titã, porque o tempo do Eren Kruger tá acabando e ele escolheu o Grisha para isso. E o começo do episódio vai justamente explicar por que esse cara escolheu justo o Grisha. Que ali tá desolado, viu seus amigos morrendo, viu sua mulher morrendo, falou que se ele soubesse que tudo aquilo ia acontecer, ele não teria feito nada. E aqui eu vou me permitir acrescentar algumas informações e partes desse diálogo que foram cortadas do anime, eu sinto muita falta e eu acho que ajuda a explicar tudo o que aconteceu. Então, se eu inserir aqui algumas falas que você não viu no anime, é proposital. O Eren Kruger comenta com o Grisha que sim, ele era o infiltrado, o Coruja, que ele era um Eldiano, portanto, por isso ele pode se transformar em um titã. Ele não é um marleniano que por acaso, não, ele é um eldiano, e que ele tinha um contato com um médico dentro ali do exército de Marley, e que esse médico falsificou os seus exames para que ele então não passasse como eldiano. Então ele entrou para o exército assim. E ele, Eren Kruger, vinha de uma família que os pais tinham contato com parte da família real que tinha ficado em Marley, que não tinha sido levada com um rei lá para Parades, e essa família real estava formando o exército revolucionário para lutar contra Marley, para reerguer o Império de Eldia, e os marlenianos descobriram e queimaram os pais dele vivos. E ele viu isso por uma frechinha do armário, e isso deixou muito nervoso, muito traumatizado, muito irritado, querendo se vingar, e com contatos que a gente não sabe até hoje, inclusive, Eren Kruger conseguiu o seu titã de ataque, o seu Shingeki no Kyojin, 13 anos antes dessa cena da praia que a gente está acompanhando. Não, a gente não sabe como ele conseguiu, mas não veio do exército de Marley. O Eren Kruger, então, viu no pequeno Grisha Yeager, aquele garoto que resolveu sair das muralhas, viu um garoto cruzando as fronteiras que ele não poderia cruzar, simplesmente porque ele queria ter a liberdade de levar a irmã para ver um dirigível lá fora. Ali ele viu que o garoto se diferenciava já, e mais do que isso,
Naquele ponto, o garoto perdeu a irmã e depois ele viu na casa do Grisha Yeager o garoto recebendo essa notícia e os olhos inflamados, como se ele quisesse e pudesse queimar, destruir o mundo todo. Por isso o Grisha começou a ser mapeado desde então. E essa parte que faltou no anime ainda deixa claro que esse médico que ajudou o Eren Kruger, o Coruja, quando criança, a falsificar os seus exames, ele ainda falsificou os seus próprios exames. Então esse médico amigo ainda por cima era eldiano. Então você vê que tem sim essa movimentação desde sempre acontecendo de eldianos que não aceitam ou não querem se submeter às ordens de Marley e vão se articulando embaixo para isso. E escolhido o Grisha, naquele momento ali que o Zeke denunciou os seus pais e todo o grupo de revivalistas, o Eren Kruger tinha um titã para passar para uma pessoa. E essa uma pessoa precisaria do poder de Titã para tentar chegar às 3 muralhas no centro de Parades, Maria, Rose e Sina. Porque ali eles estavam na borda, na praia, na muralha que ficava ali na pontinha. Só que as muralhas que a gente conhece ficam no centro da ilha. Tem um longo caminho. E o que tem nesse longo caminho? Titãs irracionais. Uma pessoa normal não conseguiria ir andando tranquila. Por isso ele não podia arriscar a passar para a pessoa errada. Tinha que ser para o ideal que ele escolheu, que era o Grisha, porque ele se enxergou no Grisha de diversas maneiras. Por que então que ele não se transformou antes? Matou todos os marlenianos, poupou a vida da galera que estava ali. Porque aquilo também podia deixar o plano dele em risco. Porque ele sabe que alguns sacrifícios precisam ser feitos, aliás, muitos. Ele conta que ele entrou para o exército de Marley para tentar trazer de novo a glória dos eldianos, mas ele passou todos os anos matando, torturando, transformando em titãs todos os seus compatriotas eldianos sofrendo na mão dele. E assim ele foi se firmando cada vez mais e ficando acima de qualquer suspeita. E por isso, naquela hora, sacrificar aquela galera amiga do Grisha também era necessário. Por quê? Ele não podia arriscar que em algum momento houvesse uma discussão que escolhessem outra pessoa para querer o seu titã. Ou que o Grisha, obviamente, quisesse poupar a Dina, porque a Dina tinha sangue real. Então, primeiro que a galera de Marley não podia saber que ela tinha sangue real, senão ela seria utilizada pelo exército para ficar se multiplicando, porque Marley quer coordenada, porque Marley quer fazer experimentos, estuda ciência titã. Alguém de sangue real seria importantíssimo para eles em diversos objetivos. Você queria que a Dinah fosse procriadora? Ele achou que isso não era o que ela queria. Transforma em titã. É melhor, não cria discussão de quem vai ter o titã de ataque ou não, ele já definiu, sobra só o Grisha. Grisha Yeager, você precisa chegar dentro das muralhas de Parades e pegar o titã fundador, pegar o poder da coordenada. E pegar a coordenada, como a gente sabe, é fundamental porque ela traz o controle dos titãs irracionais. Eles poderiam então começar a lutar ativamente para trazer de novo o Império de Eldia para o poder, reerguer esse império que foi bom, foi ruim? Bem, o próprio Kruger fala que não há uma história correta, ou pelo menos não há algo confirmado sobre como tudo aconteceu desde Ymir Fritz. Ele comenta, então Ymir fez um pacto com o diabo e matou muitos do Império Marleniano. Ele diz que isso não seria possível, não ela ter matado tantos, porque senão Marley não existiria mais, o povo não existiria mais. Mas também ela foi uma deusa maravilhosa, incrível, que só fez coisas boas. Aí ele fala, eu nunca conheci uma pessoa que fosse assim, então também não é provável. E ele ainda cita no mangá, em determinado momento, que o Império Eldiano sim utilizou titãs irracionais, portanto pessoas do seu próprio povo transformadas em titãs, para ataque, para lutar, talvez para massacrar povos, sim. Então uma coisa que o Kruger fala, que muitas pessoas dão uma distorcida, mas é importante a gente tentar entender, é que bom ou mal, justo ou não, herói ou vilão, isso tudo depende do viés de quem está contando, de quem conta a história. Só que isso, na minha opinião pelo menos, não define que não existe uma verdade pura. O Kruger até fala, não existe, mas existe, e eu espero que em algum momento a gente acesse essa verdade. O que a gente vê ao longo de Shingeki é que existe sim narrativas, visões, pessoas que estão permeadas por experiências e portanto enxergam uma situação de determinada forma diferente do outro, que tem outras experiências, mas existe um fato. Na minha opinião, provavelmente, os eldianos, desde Ymir Fritz ou depois dela, com certeza usaram esses poderes de titãs para fazer coisas ruins aos seus inimigos, a outras pessoas. Porque seres humanos são assim. A ambição de você dominar traz esse tipo de ação. Mas o quanto eles fizeram, não sei. A dimensão, eu não sei. E, obviamente, isso não justifica o que Marley está fazendo com eles hoje. Eren Kruger acaba convencendo um Grisha que não está assim tão convencido a aceitar o seu destino de
de ter um titã para ele e utilizar a sua vida como missão para recuperar a coordenada. Desse rei que abriu mão dos seus deveres, que abandonou o seu povo. É assim que os eldianos que ficaram em Marley e que não foram para Parades enxergam o rei Fritz que foi para as muralhas. Porque ele levou alguns do seu povo, alguns dos seus aliados como a família Ackerman e asiáticos, que não eram ali os eldianos que seriam controlados pela coordenada como a gente já conversou, mas o resto ficou. E ele fechou as portas, construiu as muralhas e disse: não venham para cá porque senão eu vou liberar os titãs colossais. Sendo que, como o próprio Eren Kruger reforça nesse episódio, ele nunca teve a intenção de liberar os titãs. Ele não queria massacrar o mundo. De alguma maneira ele aceitava os pecados do seu próprio povo, os erros, e se em algum momento eles sofressem por causa desse mesmo pecado, como aconteceu, os titãs, que eram eldianos transformados, invadindo as suas muralhas, ele nada faria. Ele fez o que ele chamou de um pacto de pacificação, um pacto de não guerrear com o seu próprio titã fundador. E esse pacto criou uma chave, criou um bloqueio que era passado assim que outra pessoa de sangue real pegasse o titã fundador e ativasse a coordenada. Eles conseguiam apagar a memória das pessoas, mas eles não conseguiam usar a coordenada para controlar os titãs e atacar outros povos, se defender, entrar na guerra de novo, não. Esse primeiro rei Fritz das muralhas, ele criou um ambiente de paz para ele viver quase como num paraíso, apagou as memórias das pessoas para que eles não quisessem revidar, voltar, fazer nada, fica ali, vive só nessa realidade até quando der. Se em algum momento vierem aqui acabar com a gente só aceita, é o nosso destino. Mas ele acreditava que ninguém conseguiria pegar o titã fundador dele, o que estava errado, porque no futuro a gente vê que o Grisha pega e toda essa história vai começando, vai continuando. E nesse episódio, mais ainda, a gente bate o martelo para entender que o inimigo daquelas pessoas na ilha, a princípio, são o mundo, apenas o mundo. Apenas a maior parte das pessoas que provavelmente querem ver os eldianos todos exterminados, eldianos como eles são de fato. Assim, então, pessoas, vocês vão entender mais ainda no outro episódio que vai finalizar essa ponta, que Grisha Yeager pegou o seu titã ali. Mesmo antes de ver a cena, você já sabe como a sucessão acontece, né? É muito simples. E assim, ele conseguiu cruzar todo o caminho até chegar nas muralhas de Parás, na muralha Maria. Ser encontrado então por Cave Shadis e tudo acontecer como a gente já viu nos outros episódios da temporada. Informação importante que parece ali muito boba, mas é super importante sobre o titã de ataque, é que ao longo de toda a sua geração, de todos os seus portadores, o titã de ataque sempre lutou por liberdade. Esse é um conceito importantíssimo, inclusive, para teorias e para fatos também. E nesse momento de respiro e pausa novamente do vídeo, eu quero lembrar para vocês que eu vou fazer de novo um outro vídeo respondendo perguntas de vocês, dessa vez do que a gente descobriu até agora no penúltimo episódio. Vou pegar perguntas de vocês de novo no Instagram, então me segue lá, porque eu vou pegar essas perguntas a partir de hoje à noite. Me segue lá. Aí vamos lá, vamos começar a maior parte dos mistérios do episódio. Por que o Eren Kruger precisava passar o seu titã para o Grisha naquele momento? Porque ele estava com seu titã há 13 anos. E o que ele explica para o Grisha é que a Ymir Fritz, que tinha então a fusão dos poderes dos 9 titãs que depois se formaram a partir da sua morte, ela viveu 13 anos após conseguir os poderes de titãs. Então, ninguém poderia ser maior ou melhor ou aguentar mais tempo do que Ymir Fritz. E por isso, pelo que se conta, todos os portadores morreriam, teriam o corpo exaurido após 13 anos com este titã. E eles não poderiam esperar a morte apenas natural acontecer, porque então, após a morte deles, o poder do titã que eles tinham, ou dos titãs, no caso do Eren, iriam para bebês aleatórios eldianos, não importa a distância. Isso porque todos os eldianos estariam ligados por caminhos invisíveis, ligações invisíveis, chamadas de caminhos, na verdade. Ligações que a gente vê representadas já nesse episódio do anime como auroras, uma forma mais simbólica, metafórica, o céu cheio de caminhos que a gente vê, por exemplo, que a Ymir enxerga no momento em que ela volta à sua forma titã, quando ela engoliu, então, o amigo do Reiner, do Bertold, que tinha um titã original. Esses caminhos que possibilitam as estruturas, as carnes de titã surgirem do nada, esses caminhos que possibilitam, então, que as pessoas que conseguem o titã original voltem à sua forma humana, esses caminhos que possibilitam que eldianos sejam controlados pela coordenada, porque todos os caminhos de todos os eldianos, titãs ou não, coincidem em um único ponto, a coordenada que está com o titã fundador. E como tudo se conecta nele,
Por isso, esse poder consegue alcançá-los independente de onde eles estejam. Sim, é muito metafórico, tem vários conceitos que são basicamente abstratos, não científicos. E é assim que a mitologia de Shingeki, a partir desse ponto, vai se construindo cada vez mais. Sendo sincera, não temos relatos de qualquer pessoa que esperou os 13 anos para morrer e esperar para ver se aconteceu mesmo. Não sabemos, mas naquele ponto, de qualquer maneira, Eren Kruger estava com o nariz sangrando e provavelmente, então, por isso, ele estava demonstrando ali o seu corpo totalmente fragilizado. Talvez ele já tivesse passado os 13 anos, tivesse contando o tempo logo após. Ele precisava passar para o Grisha, assim como o Grisha precisava passar para o seu filho. E eu vou tomar a liberdade de deixar um link aqui em cima, de 2 vídeos na verdade, mas agora do vídeo sobre essa história toda de 13 anos, um vídeo que explica e fala só sobre isso, tem pouquíssimos spoilers. Se você quiser saber mais, eu falo com muito cuidado nesse vídeo e é super interessante para você entender a realidade ou não desses 13 anos, o que a gente pode supor a partir deles, mas toda a lógica que a gente vai lidar agora no anime a partir de então é que sim, Eren nesse ponto já viveu 5 anos com seu titã, teria mais 8 e Armin Arlet acabou de começar o seu contador de 13 anos para morrer. De novo, quando a gente volta para o presente, é bom a gente perceber como o Eren realmente vivencia tudo aquilo, como a sua expressão já está mudada. Ele perde praticamente a consciência de que ele está realmente imitando gestos, imitando palavras, verbalizando situações que ele está ali incorporando. E algo que é bem mais reforçado no mangá, inclusive, é que coisas palpáveis desaparecem, mas aquilo que não é palpável permanece para sempre. E há um conceito muito importante de Shingeki, no próprio Isayama, o autor que dá entrevistas falando sobre isso, que as memórias definem quem somos. E esses portadores de titã originais, eles têm, mesmo que inconscientemente, acesso a várias memórias, a várias vontades, assim como a vontade de não guerrear do titã fundador vai passando de um para o outro, e essas vontades e memórias influenciam muito o portador atual. Nesse episódio a gente vê como o Eren tá totalmente fora daquela personalidade que a gente via. Apesar das pessoas atribuírem seus comportamentos estranhos como crise da adolescência, ele tá muito menos adolescente do que deveria ser. Ele tá pensativo. Ele começa a partir desse ponto a guardar vários dos seus pensamentos para ele, porque ele tem medo do que pode acontecer com outras pessoas, como a Historia. Aliás, falando antes de tudo sobre Historia e Ymir, Historia recebe então a carta que Ymir escreveu para ela e enviou pelo Reiner, e a carta era basicamente uma despedida. Ymir contaria no mangá, nessa hora, a história dela que a gente viu na 2ª temporada, mas o anime já adiantou, o que eu achei bom na época, na verdade, e portanto, o anime utilizou um recurso que não tem qualquer explicação interna, não tem qualquer premissa, não foi assim que aconteceu no mangá. A gente entendeu que existem caminhos que ligam os Eldianos, mas Eldianos que não são titãs, teoricamente não conseguem ali acessar memórias dos outros, mesmo sendo de sangue real. A Historia recuperou memórias do seu passado, que ela já tinha e foram apagadas no momento que ela encostou no Eren, porque ela estava na caverna da sua família, encostando naquele que tem o titã fundador, que foi da sua família, e todo aquele local e situação foi propício para ela acessar aquelas memórias. Agora, ela pegar na carta da Ymir e de repente, como Flash, receber o backup da sua vida que a gente já viu na 2ª temporada, desculpa, isso não faz sentido, infelizmente eu não consigo explicar isso pra vocês. Foi só um recurso que o anime utilizou, provavelmente com a autorização do Isayama, né? Pra que essa história, então, tivesse referência nesse episódio sem precisar explicar tudo de novo, sem precisar a Historia ficar lendo de novo o que a Ymir contaria sobre o seu passado, já que a gente já viu. Dito isso, a carta deixa claro que a Ymir se despede, e a gente vê num frame muito rápido, que pode passar despercebido se você não estiver muito atento, a Ymir, sim, em cima de um local parecido com o que o Eren estava amarrado na Caverna dos Raios, e um cara ali embaixo. Uma cena clara de transição, de transferência de portador de titãs, lembrando que a Ymir teria um original, sim, que ela pegou de um amigo ali da Anne, do Ryan, do Bertold, que era de Marley, o titã. Parece que agora ela está devolvendo esse titã. Pra quem? Bem, não sei. Eu sei que assim como Historia chorou a carta de amor, a carta da sua amiga, a carta daquela que ela amava, tudo aquilo foi uma despedida e por isso ela chora, por isso ela sofre, ao mesmo tempo que tem lembranças muito boas de uma Ymir que também cresceu muito com o convívio com a Historia. Ambas aprenderam muito uma com a outra. E assim a gente tem depois no anime a cena da audiência, em que eles basicamente comentam ali sobre tudo que eles conseguiram com a missão, apesar de quase 200 pessoas morrerem, inclusive Erwin Smith, e tudo que eles descobriram nos livros do Grisha. E de novo, é interessante como, apesar de várias verdades agora fazerem sentido e eles entenderem o lugar deles no mundo, que os inimigos não são simples titãs, é muito pior do que isso, um mundo, um universo, uma imensidão
de segredos e mistérios se abrem. Quais são as outras nações para além de Marley? Quem quer destruí-los? Qual a tecnologia que os outros têm e qual o perigo em que eles estão colocados? Quem mais pode os atacar? Agora o problema deles aumentou muito. E eles têm a coordenada, que eles sabem que é importantíssimo, está com o Eren, mas até onde eles sabem, a coordenada poderia ser ativada por pessoas de família real. Mas, em um dia, no que a gente viu na segunda temporada, o Eren conseguiu ativar essa coordenada. Então o que a Randy fala é que tem um jeito. A gente precisa descobrir como. E aí o Eren faz o link, porque só ele sabe que aquela titã que ele encostou no momento em que ele ativou a coordenada, a titã que matou o Hannes, a titã que matou a sua mãe, era a ex-mulher do seu pai que tinha sangue real. E por isso, naquela hora, provavelmente, isso pode ter sido o gatilho para ele ativar a coordenada e conseguir controlar titãs. Mas o que essas pessoas fariam se soubessem dessa informação? Apesar da tradução em português deixar muito explícito que o Eren acredita que ele precisaria ingerir a Historia para isso, na verdade o que surge é a dúvida se ele precisaria de fato absorver a Historia para conseguir ativar a coordenada. E aí vamos tentar entender sem spoiler. Naquele momento, o Eren encostou a mão em uma titã irracional de uma pessoa que tinha sangue real. E aí ele ativou a coordenada sem querer. E a sua vontade foi passada para os titãs que estavam ali ao redor. O seu pai, Grisha Yeager, para conseguir a coordenada, ele ingeriu, literalmente, ele conseguiu matar e ingerir Frida Heiss, que era de sangue real e tinha coordenada. A princípio, pelo que a gente sabe, ele não ativou a coordenada naquele momento. Não aconteceu a reação espontânea que aconteceu com o Eren quando ele encostou na titã real ali. Então, nada nunca me fez pensar que ele conseguiria ativar a coordenada ao ingerir a Historia. Mas e se quisessem transformar ela em titã? De qualquer maneira, era uma medida muito arriscada contar para qualquer um, inclusive Armin e Mikasa, sobre a verdade daquela hora. Colocar a Historia em risco não estava nos seus planos. E de novo, sério, pensativo, sofrendo, Eren começa e continua guardando cada vez mais informações só pra ele. O peso do que ele precisa fazer, a missão que anteriormente foi de Eren Kruger, a missão que depois passou para o seu pai, aqueles que guardaram vários pecados que precisavam ser guardados, que machucaram o seu próprio povo, o seu próprio sangue, porque eles precisavam cumprir a missão de conseguir a coordenada e derrotar os seus inimigos e trazer o Império de Eldia à glória novamente, tudo aquilo passou para ele. E vamos lembrar de novo que memórias passam, involuntariamente ou não, e vontades também. E lembrando de novo que o Titã de Ataque historicamente sempre lutou por liberdade, o que isso pode significar. E finalmente chegamos então na polêmica cena final, em que Eren está então assistindo, vendo nas suas memórias a conversa de Grisha e Eren Kruger, Eren Yeager, claramente uma homenagem. E nessa conversa, então, de repente, Eren Kruger fala coisas que não fariam sentido ele falar. E mais uma vez eu vou tomar a liberdade de colocar um outro link aqui, que explica muito mais do que essa história, inclusive, que pode abrir mentes de vocês. Foi um vídeo que eu fiz com muito carinho e tem alguns spoilers também, mas eu indico fortemente que vocês vejam para entender a linha cronológica, a questão de 2000 anos, muita coisa. Tá bem interessante. Bem, no meio dessa conversa tem duas coisas que o Eren Kruger fala que pra mim não parecem a fala dele, parecem mais uma mensagem do futuro, ou pro Grisha ou pro Eren. Vamos lá. A gente vê sim o Eren Kruger falando para Grisha Yeager que ele precisa constituir famílias e mais que isso, ele precisa amar todos dentro da muralha. Todos. Porque se ele não amar, tudo acontecerá novamente. Parece uma coisa meio catastrófica, uma coisa meio ruim. Bem, mais que isso. Ele precisa cumprir a missão para salvar Mikasa e Armin. Mas quem que é Mikasa e Armin? Aí o próprio Kruger fala, não sei. De quem são essas memórias? Vamos lá, gente. A coordenada liga Eldianos. A coordenada consegue acessar memórias, consegue acessar pessoas, titãs. Se ativada e controlada com plenitude, ela não tem limites geográficos, inclusive. O que a gente entende lendo o mangá e cada vez mais entendendo este universo é que a coordenada também transmite memórias e mensagens do futuro para o passado, do passado para o futuro. Mas isso seria uma propriedade da coordenada até onde a gente sabe. O Eren não ativa a coordenada naquele momento. Ele ativou uma vez na segunda temporada por causa de um parâmetro, um cenário específico. O que muitas pessoas acham sobre essa cena, na verdade, é teoria. E eu vou tentar dizer as mais prováveis e as mais palpáveis que explicam essa situação. As memórias dos portadores de Titã
como a gente já sabe, influenciam no presente do portador atual. Primeira teoria, sem envolver coordenada. E se vivenciando essas experiências, o próprio Eren inconscientemente imprimisse parte das suas memórias? Se a vontade do portador do titã de ataque influenciasse de alguma maneira na vontade do portador anterior, ou 2 para trás, que era o Eren Kruger, e aquela mensagem fosse importante para o Grisha Yeager escutar naquela hora. Mas uma teoria que eu acho mais interessante e é bem melhor explicada nesse vídeo que eu indiquei, é que a gente ainda tem algum período com o Eren Yeager utilizando então esse seu titã, inclusive o titã fundador, e espera-se que em algum momento ele consiga ativar a coordenada. Isso não é spoiler, isso não aconteceu, é só uma teoria. E se no futuro, em um futuro, por exemplo, que alguma coisa deu errado, o Eren Yeager que consegue ativar a coordenada precisa enviar uma mensagem para o seu próprio eu, ou para o seu pai, ou para o seu próprio eu do passado, por exemplo, o Eren que está vendo essas memórias de 15 anos. E se um Eren com o seu fim de 13 anos ou no fim da vida por algum motivo, acessou essas memórias, imprimiu os seus pensamentos através do Eren Kruger e passou umas memórias para o Grisha ou para ele mesmo que estava assistindo aquilo no passado? Muitas teorias. O que fica de fato é que isso é uma interferência ou da realidade e influência de portadores anteriores com os atuais e vice-versa, ou da própria coordenada sendo utilizada em algum momento, provavelmente pelo Eren. Sim, e claramente é uma mensagem que pra mim, na minha opinião, é muito mais para o próprio Eren do que para Grisha Yeager, Eren Kruger ou qualquer um daqueles dois que está naquela cena. Porque é o Eren que precisa focar em gostar de todas as pessoas na muralha, em amar todos de qualquer forma e fazer isso, cumprir a sua missão para salvar Armin e Mikasa, porque são eles que são seus amigos, a sua família, é o Eren que os considera assim. Então essa mensagem, tendo vinda de um Eren de 15 anos inconscientemente para o portador do seu titã anterior, ou de um Eren do futuro ativando a coordenada para os mesmos fins, de qualquer maneira, para mim, essa mensagem é pro Eren. E isso tudo se justifica de novo por causa dos caminhos e ligações invisíveis entre os portadores de titãs, entre os eldianos como um todo. Eu sei, é complexo, é complicado e por isso eu tô disposta a fazer esse outro vídeo respondendo de novo perguntas de vocês, mas não existe teoria de viagem temporal, viagem corpórea, o que eu quero dizer? Não há nada em Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, que justifique, por exemplo, que aquele é um Eren que viajou corporalmente e o Eren Kruger é o Eren que a gente conhece e pegou uma máquina do tempo. Não tem esse tipo de ciência, não tem esse tipo de explicação. É uma viagem de pensamento, de memória. Eu sei que tem um termo pra isso, me falaram nesse vídeo que eu fiz, mas eu esqueci. Mas é basicamente isso. São pensamentos que viajam, não um corpo. Não existe qualquer premissa que justifique que o Eren Kruger é o Eren, não, apesar da semelhança física. A isso você atribua a pouca capacidade do Isayama, especialmente no passado, em desenhar fisionomias tão distintas, né? Então não concordo. Se algum dia alguém me disser que sim, o Eren pegou uma máquina do tempo e voltou, eu vou falar, pelo amor de Deus, fecha o mangá, vai embora. Mais um vídeo longo para explicar basicamente tudo o que aconteceu. Agora a gente tem informação sobre os 13 anos limites e tem algo no mangá que é importante também, que reforça essa história. Enquanto o Eren tá contando tudo que ele vivenciou, que ele viu, e o Armin vai anotando muito cautelosamente toda a história, o Armin comenta que a história dos 13 anos faz sentido, ou pelo menos ela foi respeitada dentro das muralhas, porque a sucessão dos Fritz lá dentro era modificada de 13 em 13 anos. Espero ter ajudado mesmo sem voz, tá difícil pra caramba gravar, tá doendo muito nesse momento, mas farei outro vídeo com o meu melhor pra explicar ainda mais, então me segue no Instagram, inclusive clica aqui no link da Crunchyroll pra assistir o anime de novo, e amanhã eu vou dar os 30 dias de passe premium lá no Instagram, então fica de olho nos stories às 21 horas e a gente se vê em todos os próximos vídeos, se você deu like e se você se inscreveu, hein? Tchau, tchau!